Poema Fotografia. Um homem, uma mulher, uma criança, com alguns cabelos a mais, este homem é meu pai. Com algumas rugas a menos, esta mulher é minha mãe. A criança muito pequena, em seu chale e sua touca, não parece que sou eu, mas os sorrisos atestam serenos laços de amor. O tempo trata as pessoas com medidas diferentes. Pelo espelho do retrato, fui eu quem mais mudou. Pai e mãe estão iguais, quase. Por que será se sentem tão mais velhos do que eu? Por que será que não podem aceitar que eu cresci? Por que será que se afastam tão velozmente de mim? Bom, aí a gente tem aqui, atividade 1. Em relação à estrutura do texto, fotografia, nós percebemos que a estrutura do texto lá, ele fala de um assunto do cotidiano, que é o crescer das pessoas. Dá pra gente perceber que ele não tem uma estrutura fixa, né? Olha só, né? Fala de coisas do dia a dia, não se preocupa com rima, né? Então não se preocupa com lirismo. Então essas aqui são características de um poema o quê? Barroco, parnasiano, modernista, simbolista ou árcade. Obviamente, ele é um poema modernista, de estrutura livre. Na questão 2, nós temos o eu lírico. Nessa observação da fotografia, faz uma afirmação. Qual das pessoas mencionadas no texto sofreu maior mudança? O pai, a mãe, o pai e a mãe ou a criança? Obviamente, foi a criança. Nesse trecho aqui fala, olha, a criança muito pequena em seu chale e sua touca não parece que sou eu. A criança não parece que sou eu, mas sou eu, não é isso? Bom, aí vem, pelo espelho do retrato, fui eu quem mais mudou. Se fui eu que mais mudou, então quem mais mudou foi a criança. Ai, se eu cesse. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morresse, se juntinhos nós dois dormisse, se pro céu nós dois subisse, mas, porém, se acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer, qualquer tolice? E se eu me arriminasse e tu com eu insistisse, para que me arresolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez aqui nós dois ficasse, talvez aqui nós dois caísse, o céu furado arriasse e as virgens todas fugisse. Bom, aqui vem. No poema Eu Lírico sugere a possibilidade sobre uma história de amor. Olha bem, possibilidade, né? Por que é possível observar essa intenção? Na verdade, porque todos os verbos aqui, todos esses aqui, eles estão no subjuntivo, que são aqueles que indicam que é uma hipótese, uma probabilidade. Eles sempre me dão incerteza, quer dizer, se acontecesse isso, né? Então, bem, quanto à variante utilizada, né? Quanto à linguagem representada no poema, observamos que o autor brincou com as palavras usando que linguagem? A linguagem coloquial, que é aquela que admite, né? Aquela linguagem como a gente fala no dia a dia, né? Então, se nós se gostasse, então uma variante coloquial, ou seja, informal. Agora aqui, prefácio interessantíssimo de Mário de Andrade, outro poema modernista, percebam a estrutura dele aqui, né? Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo que o meu inconsciente me grita. Olha só, impulsão lírica, escrevo sem pensar em tudo que o meu inconsciente me grita. Penso, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. Um pouco de teoria? Acredito que o lirismo, nascido no subconsciente, acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros, sem prejuízo de medir tantas sílabas com acentuação determinada. Então aqui ele fala o quê? Que ele escreve de maneira livre, sem obedecer aquelas regras de métrica do lirismo exigido nos poemas clássicos, não é isso? Pronomes? Escrevo brasileiro. Se uso ortografia portuguesa é porque, não alterando o resultado, dá-me uma ortografia. Escrever arte moderna não significa jamais para mim representar a vida atual no que tem de exterior. Automóveis, cinema, asfalto. Se estas palavras frequentam meu livro, não é porque pense com elas escrever moderno, mas porque, sendo meu livro moderno, elas têm nele sua razão de ser.
Bem, aqui vem a questão 5. Mário de Andrade, um precursor do modernismo no Brasil, lembra da primeira fase moderna, traz uma nova perspectiva de lirismo. Segundo o autor, como deve nascer a poesia? A poesia, ela deve nascer, gente, diretamente do inconsciente, sem censura e no impulso criativo. Foi o que ele disse lá no início do poema, né?